Sejam muito bem-vindos à nossa sala de espera, segunda temporada. E eu vou começar logo falando que eu aprendi o 3C. Curte, compartilha, curte, comenta e compartilha. Isso mesmo. Curte, comente, compartilhe. Isso. Nosso canal do YouTube. Curta aqui no Spotify, você que acompanha a gente ouvindo e vendo a gente pelo Spotify também. Isso. Compartilhe com os seus amigos. A gente está muito feliz de curtir essa temporada, essa segunda temporada com vocês, com um time super estrelado e querido que vem sentar aqui na nossa mesa. A gente está com um ambiente... De beleza, né? Tem? Beleza, carisma, talento. E a de hoje? Beleza, tem a convidada beleza. de hoje tem beleza? Eu diria uma beleza de arrepiar. Ih, Daniel! Gente, hoje vai ser difícil pra mim, porque os dois nasceram no mesmo dia. Ela e ele. Poder de Taurino. Taurina, paulistana, mãe, apresentadora, atriz, ex-modelo. Ex-modelo eu não sei, porque amor, é modelo de beleza forever. DJ. Pois é. E foi a primeira... Calma. Primeira... Não vai cortar não, vai a língua dele. Calma. A primeira mulher preta a desfilar no São Paulo Fashion Week. Você tem noção da responsa? Abrindo caminho para muitas outras que vieram depois. Gente, dá um close só na beldade que tá aqui com a gente hoje, pelo amor de Deus. Minha amiga, desde que eu pisei em São Paulo, 2005. Paty de Jesus. Ai, que alegria estar aqui com vocês. Primeiro, eu tô mega embaraçada aqui com o tanto de elogio. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já tinha cobrado o Dani algumas vezes. Que eu não tava obrigado. Daniel, vem cá. O Daniel é meu dermatologista. A gente uma tem uma honra relação de cuidar de dessa amizade, mas ele pele é o linda. meu dermato. Eu sempre falo do Dani nas redes sociais, agora a gente está aqui. E eu sempre cobrava o Dani, falei, qual que é? Não sei, quando que eu vou lá no podcast? O que é que tá rolando? Que eu não sei. Eu te falei por quê, né? É porque a gente tentou não trazer os amigos logo de Exatamente, cara. tinha que dar uma distribuída. Ia ficar um clubinho, né? Mas sabe de uma coisa, Paty, que eu falo sempre aqui, que isso foi por água abaixo. Por quê? A ideia também da gente não trazer os amigos é porque a gente acaba sabendo muito da vida dos amigos, mas a gente vira e mexe, tem muita surpresa. Nunca sabe. A gente nunca sabe tudo. A gente vai pesquisar, vai tentar descobrir, sempre tem coisas que a gente não sabe a fundo. E é uma delícia quando a gente senta, se reúne, tenta levantar as informações. Eu tenho uma dificuldade de seguir a ordem, mas assim, eu já queria falar logo, que a gente vai falar sobre isso na frente. Oba. Mas quando eu conheci a Paty, em 2005, tinha Adoro acabado... data. 2005, porque foi quando eu cheguei em São Paulo. Você tinha saído na GQ South Africa. Você lembra disso? Claro que eu lembro. E era um editorial escrito assim, In the Name of Jesus. E ela de costas assim, For com a the calça... love, For the love of Jesus. Você tem uma tatuagem aqui? Eu tenho um de Jesus atrás. Eu sou cadelinha da Paty de Jesus. Cara, e essa história é muito linda. Eu tava morando em Cape Town. E eu já estava desesperada para ir embora. A minha história como modelo ela é muito interessante. Todas as viagens que eu fazia, eu não cumpria o prazo que eu tinha que ficar no lugar. Eu pegava meu passaporte e metia o pé. Zarpado. E aí as agências começaram a segurar meu passaporte nos lugares, porque eu não ficava. E aí, em Cape Town, eu já estava querendo ir embora e tal. E aí, já tinha terminado todos os meus jobs que eu tinha lá, enfim. E aí a agência falou, olha, a gente queria que você fosse na GQ porque eles vão fazer um editorial com várias meninas. A gente falou que tem uma garota do Brasil, que é incrível. Eu tava trabalhando super bem na África do Sul, super bem. Fiz capa, fiz comercial de TV, fiz muita coisa. Muita coisa. Muita. 2004. Acho que foi o lugar... 2004, 2005. Foi o lugar que eu mais trabalhei, Nova York e lá. Foi os lugares que eu mais trabalhei. E aí a agência queria, eu falei assim, cara, eu não vou sair queimada daqui como eu saio em todos os lugares. Então eu vou lá, eu vou nessa bagaça, eu faço esse editorial e vou embora para minha casa. E aí cheguei lá, o fotógrafo queria saber das modelos um pouquinho da história delas, assim, e eu comecei a falar da minha casa, da minha família, que eu era da periferia de São Paulo, que na época eu era casada com o DJ Primo, que veio a falecer logo depois, e falei dele também, e tinha um lance que ele estava fazendo, que tinha saído lá na África do Sul, enfim, meio que casou, assim, um monte de informação. E aí ele falou assim, eu não quero mais fazer um editorial de você com outras meninas, eu quero fazer uma entrevista sua. Ah, eu lembro Você muito tem disso. Muita coisa para contar, tô encantado por você.
E depois disso ainda saí numa lista das mulheres mais sexys, sexys. Né? Por E aí quê, me colocaram nesse lugar. Da onde isso, né, Da Tati? onde? Da onde? Que demais. É. Agora vamos lá. Como você foi parar na carreira de modelo, que eu quero entender, porque eu sei que foi aquelas histórias de contos de fadas, Foi. né? Que você, aquela descoberta. Foi super. Eu sou mais uma dessas que foi descoberta andando na rua e tal. E eu sempre fui muito CDF. O estudo sempre em primeiro lugar, em casa, enfim. Existia uma cobrança em relação a isso. E quando eu recebi o primeiro convite, na verdade, não foi nem para ser agenciada por uma modelo, foi logo para um job, foi para um trabalho. De cara. De cara. Você é a cara da Benetton e a Benetton tá chegando no Brasil e a gente quer fazer um casting, não sei o que lá. Só e começou assim. Amor, e eu trabalhava meio período. Eu trabalhava no Centrão, lá na Rua Marconi, no centro. Eu trabalhava lá Fazendo de auxiliar de escritório, sei lá. Você nasceu em que bairro? Na Casa Verde. Eu sou você Casa é da Verde Casa Alta, Verde. eu sou ZN. E aí, eu, no meio período lá, pedi pro doutor Antônio, que era o meu chefe, né? Dono do escritório. Falei, doutor Antônio, então tem um negócio pra resolver na hora do almoço. E me chamaram para fazer um teste, assim, assado. Vou usar a hora do almoço para ir. E foi muito interessante, porque eu cheguei em casa com essa novidade, minha falecida mãezinha, perdi minha mãe faz 3 meses só. Falou, não, foca nos estudos, não sei o que lá. E meu pai veio escondidinho e falou assim, na hora do almoço eu te levo. Maravilhoso. E daí me largou lá no Itaim, lá na Renato Paz de Barros. Eu lembro de todas as ruas, porque marcou muito minha vida. E aí eu cheguei, sei lá, fiquei 2 quadras, meu pai me deixou a 2 quadras do lugar, eu tô vendo uma fila, cheia de gente bonita, com uma pasta na mão, né? E eu não era modelo, não sabia do que se tratava, fui andando, falei, tô chegando no meu endereço, nossa, quanta gente. Deve ser entrevista de emprego, né? Quando eu cheguei no endereço, na porta do lugar, era onde estava rolando o teste. Então, aquelas pessoas todas estavam na fila, amor, com seus books na mão. E você já estava certa na foto? Não, foi fazer o teste. Me chamaram para fazer o teste. Sem book, sem nada? Sem book, sem nada. Eu andando na rua, me falaram, você tem a cara da Benetton, vai nesse lugar. Você estava andando na rua, tipo... De tal hora, você chega lá e tenta fazer. Eu olhei aquilo e falei, bicho, não é pra mim, né? Eu não posso ficar nessa fila, o doutor Antônio vai me matar, eu preciso voltar pro escritório. Nem um emprego, nem outro. Nenhum, nem outro. Eu tava indo embora, e aí a garota que me chamou pro teste me falou, e aí, que bom que você veio, que bom que você fez. Eu falei, amor, não fiz. Olha essa fila aqui, não tem condição. Ela falou assim, vem cá que eu vou te passar na frente. E aí ela me passou na frente, e aí eu não tinha book, não tinha nada, só tive que ficar na frente da câmera, fazendo sorrisinho, não sei o que lá. E aí eu peguei a campanha. Óbvio. Não acho óbvio. Amor. Olhando assim, a gente acha óbvio. Naquela circunstância, naquele contexto. Pega a foto minha em muito... 1900. A gente tá falando de 1995. Imagina, você era bem feia, né? Eu era horrorosa. Sei. 17? Eu tinha 16. Não, eu ainda tinha 16. 16. 95? 95. Eu tinha 15 ou 16, não lembro. E aí, eu fiz essas fotos, passei no teste, e aí o doutor Antônio falou assim, aí eu tive que pedir o dia, né, pra fazer a foto. Ele falou assim, você não vai voltar mais. Ele mesmo já falou pra mim. Fofo. E ele era um senhorzinho advogado, que era um escritório de advocacia. Ele já teve a visão, ele falou, você não vai voltar mais. Eu falei, não, doutor Antônio, eu vou sim, eu preciso desse emprego. Ele falou, você não vai voltar. No dia do trabalho, quem estava maquiando? Mauro Freire. Mauro Freire era o cara é ainda. Mas naquela época ele fazia todas as revistas, todas as campanhas, tudo. E ele ficou olhando para mim e falou, de que agência você é? Eu falei, não sei do que você tá falando. Agência? Eu não tenho conta no banco. Ele falou, pera aí um minutinho. Aí pegou telefone de discar ainda, né? Telefone de discar, não sei o que lá. E aí ligou na minha frente. Oi, fulano de tal, tudo bem? Então, tô aqui com uma pessoa que não tem agência ainda e tô achando incrível. Por que quando você fechar a agência, você não vem pra cá? Passa aqui. Passa aqui, bobo. Passa pra ver. E aí o Marco Aurélio da Ford, Marco, te amo. Marco Aurélio da Ford foi até lá
da Ford Models, junto com a Silene Zepter. Lembro, super de Que Penápolis. era a capa de todas as revistas da época. Penapolense. Aquela mulher chegando, eu nem vi o Marco. Eu só vi aquela mulher chegando. A mulher da capa da revista. Porque ela fazia todas. Né? Uma coisa, né? Uma coisa, um acontecimento. E aí o Marco me falou, não, então, acho que tem a ver. Vai rolar. Acho que vai rolar, vai lá na Ford. E aí eu fui, e aí odiei. Falei, mandei tudo pro inferno, não me adaptei, porque tinha que fazer do jeito deles, a roupa deles, o cabelo deles, não sei o que lá deles. E eu sempre fui muito solta, e sempre tive uma personalidade muito forte, isso é bom e é ruim. E aí falei, pro inferno com isso aqui, eu não preciso disso. Eu quero estudar, eu vou entrar na faculdade, eu não sei o que lá. Mesmo teve essa... Amor, deu 6 meses, eu tava lá. Ele falou, você vai voltar. Porque é muito você. Ele que insistiu. Na verdade, foi assim, eu desisti. E aí, correndo no Ibirapuera, eu encontrei o Pazeto. O Pazeto fazia o avô do Fashion Week. Eu amo o Pazeto. Que era o Fitoervas, antes lembro. do Morumbi Fashion. Último ano de Fitoervas. E ele era diretor de casting, né? E aí ele, a gente tá fazendo Fitoervas, não sei o quê. Você não quer desfilar? Aí eu falei, já conheço essa novela. Falei, então, eu tentei ser modelo, não sei o que lá, odiei, porque querem ficar me moldando, querem ficar não sei o que lá, querem ficar língua solta. Ele falou assim, não, mas era meio tipo casa de criadores, então eles queriam pessoas com personalidade, não sei o que lá. Era mais alternativo, né? Eu falei, eu não tenho book. Mas a gente não precisa. Fui fazer o casting, né, pro desfile, aí era uma bancada, assim, de sei lá quantos estilistas. E aí eu sei que eu peguei, sei lá, uns 6 desfiles. Sem book, sem nada. Eu só fui lá, andei. E aí eles falaram, você tá bucada pra sem treino nenhum. Sem treino nenhum. Ô, Paty, e você foi a primeira mulher preta a fazer São Paulo Fashion Week? Amor, isso na verdade é um... Como que eu vou te explicar? Porque quando você coloca Paty Jesus no Google, aparece de lata isso, de cara isso. Foi herdado esse lugar. Eu vou te explicar o porquê. Obviamente vieram outras mulheres pretas antes de mim e que desfilavam lindamente. Tipo, tinha 2 Cris, sabe? Uma delas ainda é super minha amiga, tinha a Cris Ribeiro e a Cris Cavalcante, que eram as rainhas da passarela, sabe? Depois você dá um Google nessas mulheres. Sabe quem eu conheci assim que eu cheguei aqui? A Rojane, lembra? Não, a Rojane é depois, bem depois. A Rojane é bem depois de você, né? Bem depois. Eu sou as 2 gerações antes. É porque em 2005 você já tinha estrada. Eu já tinha uma estradinha. E de onde que veio esse título de primeira? Então, na verdade foi isso. Tinha essas mulheres, mas não tinha o Morumbi Fashion ainda, São Paulo Fashion Week ainda. E essas mulheres acabaram se aposentando, fazendo outras coisas, isso aqui. Quando virou São Paulo Fashion Week, eu automaticamente era a bola da vez. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então eu era a mulher preta nos desfiles, eu era o token, sabe? Tipo, tem que ter uma preta. Geralmente era eu, sabe? Isso era péssimo também, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto com a Cris Viana, porque a Cris é quase da minha geração, é da minha geração, mas eu comecei um pouquinho antes. E a Cris Viana foi modelo também? Super! A gente desfilava juntas. E era muito bizarro porque cada agência tinha 2 mulheres pretas no máximo, num casting de 100 pessoas. E nem era culpa da agência não, tá? Antes eu brigava muito porque eu achava que era um problema da agência. Mas o que adiantava a agência ter as modelos lá se os clientes boicotavam a gente? Com certeza. Você entendeu? Então, assim, não fazia sentido ter as mulheres lá, sabe, engavetadas, sendo que os clientes declinavam, tipo, não queriam mulheres pretas nas suas campanhas. Então era muito problemático, por exemplo, a gente ia para um casting e aí iam as 5 modelos cada uma da Ford, uma da Elite, uma da Mega, uma da não sei o que, a gente se odiava. Porque a gente sabia que só ia escolher uma. Era muito cruel. Ou seja, estimulava a rivalidade. Era muito triste, Tipo, entre a gente era muito triste. Você porque a gente Ford? não conseguia se conectar, cara. A Cris era da onde? A Cris, eu acho que era Mega. E aí vocês tinham uma... Não é que tinha uma treta, assim, não era. Era uma coisa de tipo, putz, essa mulher daqui vai ser só eu ou ela. Minha sobrevivência depende dela não pegar o trabalho. Não tinha como mais de uma ser aprovada juntas, né? Muito raro. Ô, Paty, como nessa... Eu falo pra caramba. Não, mas como mas a gente tá amando a história. Mas como nesse inteirinho todo, né, de não tá gostando tanto, de
está estranhando esse novo trabalho, você foi para fora, né? Você foi para vários países, fez várias campanhas. E você vê, eu sou uma mulher de 1,72 roubado, né? Eu tenho 1,72, a gente roubava que tinha 1,75. E talvez o fato de eu ter, num primeiro momento, ter sido apresentada para o mercado publicitário e ter odiado, porque tinha que entrar, tinha que encaixar, tinha que não sei o que. E aí, num segundo momento, que foi quando o Pazzetto me chamou, eu fui para o fashion direto, acho que talvez isso me deu uma falsa sensação de liberdade, sabe? Porque aí eu não tinha que seguir. É ridículo poder, falar isso. De liberdade, vírgula, porque aí você fica escravo do quê? De medida, de quadril que não sei o que lá, de cintura que não sei o que lá, de busto que não sei o que, da celulite que aparece. E era um momento muito, muito cruel, né? Era uma fase muito cruel. Ontem, né? Antes de ontem. Né? Antes de ontem aí. Então, eu acho que esse lance do mercado fashion ter se interessado por mim, mesmo eu não sendo das mais altas, eu me sentia meio Kate Moss do rolê, sabe? Porque era uma mulher que não era alta. Imagina, eu desfilava com a Ana Hickman, que tem 85. Tipo, era isso de diferença, na mesma fila. Era bizarro, mas eu fazia todos os grandes desfiles, todos. Você sempre fez comercial e fashion? Não, eu sempre fiz fashion. Ela não quis Eu fui fazer comercial dos 45 do segundo tempo, me aposentando, amor. Porque eu fui saber o que era ganhar dinheiro. Eu fiquei vivendo do hype. Aí quando me ensinaram como ganhar dinheiro, eu já queria acabar com aquilo. Eu queria me aposentar, não queria mais saber daquilo. E nessas andanças dos vários países, tem alguma história específica que te marcou muito? Que falou assim, não, agora... A primeira viagem, sem dúvida, me marcou por uma questão de representatividade pura, assim. Eu saí daqui do Brasil numa situação em que eu ficava cinza nas fotos ainda. Eu era sempre a exótica. Eu nunca estava de bonita nas fotos. Era sempre um cabelo meio... Sabe? Ai, vamos fazer... Era sempre em mim. Sempre em mim. Eu falava, cara, não é possível que esse raio caia sempre no mesmo lugar. Punk, né? Porque no começo você fica tentando justificar, né? Ainda mais quando você não tem um letramento, quando você não entende o racismo em si, eu era muito nova, não tinha outras para poder... Porque esse lugar se espelhar, também... Né? Não só me espelhar, de poder dividir, compartilhar o que eu sentia. Porque... As poucas vezes que eu tentava falar sobre o assunto, mas você é a top. Não, mas você, não sei o que, do tipo, você não tem o que reclamar, porque olha, tipo, você é a única preta que tá aqui, cara. Na entrelinha era esse o recado. Tipo da graças a Deus, né? É meio assim, agradeça por você estar aqui, sabe? Na entrelinha era isso, mas, mais uma vez, você não tem... a maldade, sacou? Você não tem e também não tinha outra pessoa para dividir. Vem cá, será que eu tô sentindo direito ou aqui rolou um racismo velado? Vem cá, será que isso daqui eu ouvi direito ou a pessoa não tem a base da minha pele porque ela não tem mesmo ou porque ela é relapsa em relação à pele preta, sabe? E aí, tipo, ela tem uma base só, ela acha que vai servir todo mundo e por que ela tem uma gama de outras peles ali? Enfim... Fui para Milão. Primeiro lugar que eu fui. Eu cheguei em Milão. Caceta! Por que me mandaram para isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu acho um saco também. Gente, mas imagina, em 2001, 2002, era o mesmo lugar que aqui, sacou? Era a mesma situação, mesma política, a única mulher preta, não sei o que lá. A preta que tinha na minha agência era a Naomi Campbell. Intocável, inatingível. A mais linda do mundo. A mais linda do mundo. E que pegava todos os trabalhos e você que se dane, sabe assim? Enfim, mas foi uma experiência maravilhosa, sabe por quê? Lá eu conheci opções de maquiagem para minha pele. Eu andando lá pela Duomo, pelos negócios lá, daí eu vi... Pode falar marca? Não. Pode falar o que você quiser. Eu vi uma loja da MAC. Eu nem sabia que existia uma loja da MAC. Eu sabia que existia maquiagem que era da MAC. Eu não sabia que existia uma loja. E aí tinha uma loja da MAC. E todo dia que eu ia pra casting, eu ficava olhando. Sabe que nem cachorrinho pedinte, assim? Eu ficava olhando pra dentro
loja e pensava, será que eu entro? Será que eu não entro? Eu não tenho um puto no bolso. Eu não tenho como adquirir nada que tá ali, mas eu queria muito entrar pra ver. Porque de longe eu já via várias cores, assim, e aquilo me encantou. Teve um dia que eu tava bem animada, que eu tinha pego lá, sei lá, um trabalhico, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou entrar. Vou comprar. Já tava mais local também, tava mais... Vou entrar. E aí encontrei uma mulher latina, que eu não vou lembrar exatamente de que país ela era, mas ela entendia o meu português. E eu falei, cara, eu tenho um problema, eu não tenho base pra minha pele. E eu acho que ela se sensibilizou real, assim, sabe? Ela falou assim, senta aqui que eu vou te mostrar como você encontra. Não foi nem que eu vou te vender nada. Eu vou te mostrar como você encontra o tom da sua pele. Foi isso que essa mulher me falou. Ela era vendedora? Ela é a vendedora. E eu tentei explicar pra ela que eu não tinha um puto no bolso. Ela falou, tudo bem. Sacou? Isso me emociona muito. E aí... Eu sentei na cadeira dela e falou, porque o fundo amarelo, porque o fundo vermelho, porque não sei o que lá, então seu tom é NC, quando você toma sol você usa o NW, Anotei tudo no papelzinho. Amor, o primeiro cachê que eu peguei, eu fui lá comprar essas coisas com essa mulher, eu fiquei sem comer sei lá quanto tempo, mas que tinha que pagar lá a comissão da agência, o apartamento de modelo, não sei o que lá, mas eu fiz o meu kitzinho de corretivo, base e pó, que a gente usava pó, né? Não podia ter viço na pele, né? Você lembra dessa fase? Sim, tinha que ser totalmente opaco. Como a gente era cafona, né? Enfim. E aí eu fiz esse kitzinho. Amor, eu voltei insuportável pro Brasil. Eu falei assim, ninguém nunca mais vai me deixar cinza. Você levava a sua maquiagem? Eu levava a minha maquiagem, tinha muita gente que se incomodava. Cara, tinha muito profissional que falava assim pra mim, não, querida, obrigada, a gente vai usar o nosso. Ô, Paty, olha que legal, eu tô pensando aqui você falando que você teve logo de cara, assim, na sua entrada no mundo, né, da moda, da fama, enfim, contato com duas marcas muito precursoras, né? A Benetton sempre defendeu o discurso da cada um ser um, né? Que sempre usou. É verdade. E a MAC, que se você parar pra pensar, a MAC colocou o RuPaul travesti preto. É verdade. Drag queen, né? Preto há muitos anos. Então, assim, foi uma bênção, né? Você deu um start ali. Eu acho que sair do Brasil também abriu um leque, sabe? Porque a gente se nivela muito por baixo aqui. E eu não sei como é hoje o mercado da moda, mas na minha época, se você não ia pra fora, nem que você não fizesse nada, amor. Nem que você pagasse para fazer um book lá, mas foi fotografado lá. Você voltava, já te tratavam de outra forma. Não, sabe? Um cachê sobe, te chamam para as coisas, enfim. E aí teve esse lugar também, sabe? Só que eu aproveitei essas viagens todas. Eu sou uma pessoa que eu me interesso muito por gente. Acho que talvez por isso que eu fui parar atuando e apresentando, sabe? Eu gosto de gente, eu amo gente. Eu adoro observar as pessoas, eu adoro ouvir as pessoas, eu adoro saber das pessoas. E uma das coisas que eu fazia, eu não falava as línguas, eu não falo ainda, né? Eu enrolo. Mas eu não falava as línguas direito, então não dava muito para trocar com as pessoas. O que eu fazia? Eu ia ao mercado. Você quer conhecer um lugar? Vai ao mercado, vê como as pessoas se comportam. Eu não sei hoje, mas naquela época, assim, pelo que elas compravam, elas pedem no iFood. Mas o que elas compravam, como elas iam, como elas pagavam, como elas carregavam, sabe? Eu lembro que nessa época, já em Milão, a gente pagava a sacolinha do mercado por uma questão de sustentabilidade. Já rolava isso lá, sabe? E eu falava, olha que maneiro. Então, essas viagens, mais do que a modelo do momento, não sei o que lá, me trouxe muita bagagem cultural, sacou? E eu comecei a entender o meu lugar. Você morou em Paris também? Morar não, mas eu trabalhei. Você foi muito. Ô, Paty, só complementando sobre essa história da base, a Naomi foi muito importante para ter a base preta, né? A Naomi foi muito importante para tudo na moda, né? Vamos combinar. Para tudo, mas disse que ela se negava a fazer. Várias marcas fizeram a base por conta dela, né? Acho que, se eu não me engano, a Chanel, inclusive, fez a base por conta dela. Sabe que eu me lembro a gente fazendo Companhia Marítima, desfile de Companhia Marítima, que a Naomi abriu. Você lembra dessa fase? Lembro. Eu fiz esse desfile.
E aí eu lembro que, assim, o medo da galera, assim, a gente tem que maquiar, ela é super exigente. Ela é super... vocês vão ter as bases agora, né? Agora vocês vão ter todas as bases. Ô, Paty, eu lembro de uma história do Amir Islam. Você fez Amir? Eu fiz muito. O Amir, ela era amicíssima do Amir, né? E eu trabalhei muito com ele, meu grande amigo. Inclusive, mandar um beijo imenso pro Amir. Diz que a Naomi veio desfilar, e aí foi maquiar, tal, não sei o que, tava... aquele manto dela, né? E ela tava com um lencinho no pescoço. Aí acho que a stylist, eu não sei quem era o stylist na época, não sei se era Giovanni Frasson, não sei. Chegou pra ela e falou assim, não, tá bom, agora a gente vai fazer a fila. Ela já tava com biquíni e falou, a gente precisa tirar o lenço. Ela falou, não vou tirar. Eu lembro do lenço, eu tava... E aí eles mandaram fazer lenço pra todo mundo. Então todo mundo teve que ter esse lenço por causa dela. Não vou tirar. Eles pegaram retalhos de pano lá dentro. Eu acho que ela deve ter feito algum procedimento, ela devia estar escondendo. Ela falou, não vou tirar. Ó, o dermato. E todo mundo desfilou com um lencinho, loucura, né? Foi no Rio esse desfile, não foi? Foi, né? Ô, Paty, deixa eu fazer outra pergunta aqui, falando da sua, que é outro terreno que eu amo. Você, a vida inteira no samba, né? Sim. Tem uma tal de camisa verde e branco aqui, que é... Amor verde verde. É chocante, né? Como que é? Qual a sua relação com o samba, carnaval? Toda. A minha família, ela é toda do samba, apesar de ninguém ser profissional do samba. A minha família é toda enraizada no samba. O meu bisavô paterno é fundador do que se tornou a camisa verde e branco. É mesmo? Quando eram os blocos e tudo mais, ele fundou a camisa verde e branco. Eles saíam de camisa verde, calça branca, pela Barra Funda. E meu bisavô é fundador desse rolê. E depois elas, né, viraram as escolas, enfim. E a gente sempre frequentou a quadra. Até brinco, assim, que o meu irmão é o mais sambista de todos em casa. Mas quando a gente era pequena, ele ficava bem assim, ó, no meio da quadra. E eu era aqui. Então, meus pais levavam. O desfile, por exemplo, eu tenho, assim, muito forte na minha memória, quando a gente se arrumava para ver os desfiles, eles eram todos no mesmo dia. Não tinham tantas escolas, enfim. E a gente ia lá, eles montavam a arquibancada lá na Avenida Tiradentes, no centro. Não tinha o sambódromo, né? Sambódromo é uma coisa moderna, recente, para vocês jovens, entendeu? Não tinha. E a gente ficava naquele treme-treme a noite inteira, porque era uma coisa, né? Imagina, era de madeira e andaime, assim, de ferro, sabe? Lá em Brasília era assim também. Então, muitas cidades do Brasil ainda é assim, né? Que eles montam e desmontam. Uma avenida grande, né? Exato. E aí a minha mãe fazia o isopor lá com todos os lanchinhos que a gente ia comer durante a noite. E a gente ficava acordadaça esperando camisa, sabe? Muita memória, né? Muita. Eu tenho um desfile do camisa assim que eu nunca vou esquecer, que era falando da Barra Funda, que falava que a Barra Funda era a menina que dormia. E aí eu lembro do Abre Alas, eu lembro do trem, eles falavam do trem, quando o metrô chegou na Barra Funda. Eu lembro exatamente, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, cara. Eu sei muito de história, principalmente a versão preta da história, porque quando a gente vai para o colégio, a gente só ouve a versão do colonizador, né? A gente não ouve as outras versões. Muito de história preta eu aprendi na escola de samba. Maravilhoso, incrível. E até hoje é assim, né? Até hoje. Escola de samba é cultura, muito, sabe? né? É cultura, é família, é emprego. E eu acho sabe? Eu acho muito importante você falar sobre isso, primeiro porque eu amo carnaval, segundo porque eu sei que você ama carnaval, e terceiro porque eu estava falando com minha mãe ontem sobre isso, sobre a quantidade de informação. Ontem a gente troca muita ideia. Então, você tem, por exemplo, o ano passado, a Grande Rio, que é a escola dos artistas, falando sobre Exu, e você desmistificar o que isso é muito absurdo. Perfeito. Isso é muita evolução. É, né? Muito. E muitas vezes a escola de samba está ali cumprindo um papel ou prestando um serviço, entre aspas, que a gente fica muitas vezes batendo um martelo e as pessoas na repulsa, na retranca, não sei o que lá. E aí, com uma forma artística, talvez chegue numa forma mais lúdica. A pessoa tá desarmada, sabe? E aquilo sensibiliza. Eu tava vendo números da quantidade de vezes que o samba da Grande Rio do ano passado foi reproduzido no Spotify. É tipo assim... Eu não tenho ideia. Eu tava lendo um dia Milhões. Desses. Não, amor. É tipo das músicas mais tocadas no Brasil do ano. Que genial isso. É uma loucura. É uma loucura.
Isso é muito legal. É muito incrível. Se você, às vezes, nem tem interesse pelo carnaval, mas uma coisa te pega, se você parar pra prestar atenção... Porra, a Imperatriz agora falando de uma história totalmente absurda do Lampião que não foi aceito no céu nem no inferno. E isso é genial. Isso é genial. Isso é genial. Isso é genial. Sabe? Isso é arte, cara. Isso é arte. E representatividade também. Né? Totalmente. Completamente. Se você, menina, se vendo a sua história sendo reproduzida ali, ganha um outro valor. E sendo aceita, né? Porque reproduzida, as escolas já reproduzem há muito tempo. Muito tempo, O lance é aceitação. Tanto que as escolas, sei lá, teve até um boom, assim, de, sei lá, 90% das escolas estarem falando, né, de orixá, de religiosidade, de religião de matriz africana. É uma revolução isso, sabe? É um caminho sem volta. E isso vamos já entrar aqui no assunto de moda e beleza, mas isso do carnaval é uma coisa que eu estava vendo o ano passado, né, 2022, que foi o primeiro ano pós-pandemia. Várias escolas apelaram justamente porque a gente teve contato com uma fase absurdamente crítica, né? E vários todo mundo, aspectos, no desespero, correu lá pros orixás. É sobre vamos pedir licença, vamos pedir passagem, porque aí o negócio apertou, entendeu? Então é aquilo, você não aprende no amor... Aprende na dor. E maravilhoso, que aprenda. Por essa visão também é muito interessante, né? Porque a gente realmente está vindo de um caos, de um limbo, né? E eu acho que muita gente se apegou à religião, né? E passou a ver com outros olhos também. Com certeza. Chique. Oh, que chique! Ô, Paty, mas antes da gente ir para essa parte de beleza, eu quero saber, a gente falou muito da parte de modelo, mas como nasceu... A Paty atriz. Atriz, apresentadora. Eu acho que a apresentadora ainda nasceu antes. Eu não vou saber a ordem das coisas, mas eu fui a última VJ da MTV, por exemplo. Vocês sabiam? A última? VJ da MTV Raiz. Eu apaguei a luz daquele bagulho. Tá brincando. O que, amor? Eu fui a última VJ Raiz. Sei lá, a Astrid foi a primeira? Eu fui a última. Na época da Cuca, não. Não, depois, amor. Você veio depois mas você pegou a fase do Mion, da depois. Didi, Wagner? Não, eu sou a última mesmo. Você veio depois da Titi Vim Miller, depois de... Então, eu vim no finalzinho de Marimun, Titi Miller e Didi. Didi, não. O Didi. O Didi. Não, o Didi. Qual o Didi? O Didi é o... Qual o é o Didi. Didi? Não a Didi Wagner. Não. O Didi. Eu esqueci o sobrenome. E o Didi, na época, ele era... Supernova também, né? Não, e o Didi, na época, ele era o apresentador do Top 10, era o apresentador de todos os carros-chefe da... E aí eu fui fazer... Eles queriam apresentadores, VJs novos. E aí eu fui fazer o teste lá na MTV antiga, lá na Afonso Bovero. Nossa, aquela padaria melhor de São Paulo. Na padaria, Eu fui lá fazer o teste. E aí eu lembro que eu fiz o teste e tal, aconteci. Eles não tinham falado pra mim que programa que era. E eu jurando que ia ser o programa de rap, né? Porque DJ de rap vai ser o programa de rap. Já era DJ? Eu sou DJ há 15 anos. É que ninguém sabe, a gente vai entrar nesse lugar também. Inclusive, e aí eu fazer... 7 assim, amor, ó. 7 para fazer amor. 7 para um tudo. 7 para... E aí, quando eu terminei meu teste, eu tava numa fase muito desbocada da minha vida. Eu falei, vem cá, vocês são a MTV. Por que não tem preto nesse lugar? Porque se tem um lugar que é na frente, né? Um vanguarda, são vocês, e cadê os pretos do rolê, sabe? Não precisa ser eu, não. Ainda mandei essa, não precisa ser eu, não. Não tinha ninguém, nada de... Nessa fase? Mas assim, os que tiveram foram... Óbvio que tiveram. Mas foram esporádicos, sabe? Não era fixo, também não até teve, sabe? A Adriana Lessa, acho que foi a primeira. Teve gente, algumas pessoas. Lessa. O KLJ DJ do Racionais, ele foi VJ, sabe? Rodrigo Brandão foi VJ. Mas enfim, era um lugar assim que tinha que ter mais. Não tem... Taíde foi também uma fase, mas tinha que ter mais. Tinha que ter. Não fazia sentido uma TV de vanguarda como a MTV carregar essa bandeira,
sabe? Aí eles ramelaram feio. E eu lembro que eu falei isso, assim, óbvio que não foi por isso que eu entrei. Mas eu lembro de ter falado. E ainda mandei assim, não precisa ser eu não, tá? Mas eu acho que vocês deveriam ter, cara. Porque se vocês não colocarem, quem vai colocar? Ninguém coloca, sabe? Se tem um lugar que poderia ter aberto portas, assim, mais escancaradas para esse negócio da diversidade, foi a MTV. Eu achei que, de tudo que a MTV fez, que foi incrível, que eu amo, faltou isso aí. Faltou isso aí. Tinha programa de rap, tinha programa de... Primeiro beijo gay, gente. Oh, pelo amor. É verdade. Primeiro beijo gay da televisão. O Beija-Sapo lá, Beija-Sapo. né? Com a... Scarelli. E eu era louco na Cuca Lazarotto antigamente. A Cuca maravilhosa. Eu era apaixonado. Você apresentava qual? E eu era apaixonado no Edgar também. Ai, amo. Como assim, Tá, gente? tá. Eu achava ele muito lindo. Você sabe que a gente tem um grupo no WhatsApp? Ainda existe Dos um grupo... VJs? O quê? Tem o grupo dos VJs. A Penélope. Babi. Tá todo mundo. Tá todo mundo lá? Você tá brincando? Então naquele tempo volta Você tá mais, brincando? né? Não, tô falando A sério. melhor época da Era MTV incrível. era anos 2000. Thunder. Tinha lá uma galera. Ah, tinha o Thunder, um que Tinha falava o com uma língua meio... Você ficou mais de um ano, né? Eu fiquei um Diferente. ano... Eu não lembro. Eu lembro que logo a MTV fechou, né? Aí ela realmente fechou. Acabou. A gente sabia que tinha um prazo. Mas aí eu voltei com programas tipo o Yo, que era o programa de rap, não tinha mais. Eu falava pro meu diretor, vamos voltar com o Yo. Ele, vamos. A gente desengavetou tudo que era legal. Ah, vocês sabiam que A gente sabia que tinha um prazo de validade. E aí, a partir do momento que a gente teve liberdade pra fuçar nessas coisas... Nossa, mexi em muito arquivo lá pra trazer os clipes antigos. A gente fez um especial e o MTV a gente trouxe, sei lá, desde figuras como Tony Tornado, sabe? Nossa, que coisa. Taíde, trouxemos o Kylie J, trouxemos, tipo, muitas figuras, assim, do rap na época. Foi muito legal. Mas, enfim, aí terminou a MTV, eu fui pro video show. E aí eu fiquei mais um ano e tal no video show. Amando ser apresentadora. Bagagem, né? Então, médio, sabia? Como assim? Amando médio. No video show era meio complicado, assim, de lidar, porque era uma coisa de invasão de set, de filmagem. E eu, como atriz, eu não me sentia... confortável. Porque eu sabia que eu estava atrapalhando muitas vezes os colegas, sabe? Tinha super. De improviso, assim? De não avisar Não que de vai ser... improviso, mas assim, muitas vezes, sei lá, o ator tá saindo de uma cena... As pautas eram muito em cenas importantes. Cenas importantes são geralmente cenas em que o ator tá, mesmo que não seja uma cena de choro, ele tá ali num outro lugar, sabe? Ele não quer falar, brother, não quer falar. E eu tinha que ir lá. E aí, fulano? Como você tá? Como foi essa cena? Mas não era combinado antes? Muitas vezes era, mas o ser humano é imprevisível, não é? E eu achava muito... Cara, eu sei lá, eu tinha problemas, assim, eu me julgava muito de chegar e muitos atores falavam comigo justamente por causa disso. Eu acho que porque eu tinha essa sensibilidade. né? Gente, né? Não dá. Chegando, porque o video show tem carta branca. Eu falava, não é bem assim, minha diretora, não é bem assim. Ô, Paty, puxando o gancho já pra essa parte aí do set, com 2 meses do sol da sua vida, que eu sei que é Hakim, mas eu falo que é Hakan, porque eu amo. Você fala Hakan? A vida inteira. Cada um fala de um jeito o nome dele. É Hakim mesmo, do jeito que escreve. Que significa? Hakim significa... Na raiz da palavra, significa médico. Médico? Eu lembro que eu encontrei com você na livraria uma vez. Mas quando eu dei o nome pra ele... Eu nem sabia o significado, tá? Eu dei por outras razões. Primeiro que eu acho o nome lindo. Segundo que eu acho, assim, tipo, potente. Ele tem cara de Hakim, cara. Ele tem muito cara de Hakim. Você pergunta o nome dele, ele fala assim, Hakim. Se a pessoa não entende, ele Hakim, R-A-K-I-M. 3 anos, ele já soletra o nome. E eu descobri depois que era alguma coisa ligada à cura. Que coisa, hein? E quando eu fui ter o Hakim... O diretor, chefe, não sei o que ele é, na verdade, da Promatri, ele falou assim pra mim, você sabe o que significa Hakim? Eu já gelei, né? Porque eu já tinha colocado o nome. Já tava pra parir. Vai, lá vem ele falar que é, sei lá, alguma desgraça, Ele falou assim, significa médico. Olha que incrível. Eu falei, tem a ver com o que tinham me falado sobre cura, então, né? Sei lá, na raiz da palavra.
médico. Mas eu não coloquei pelo significado, coloquei porque eu acho um nome potente, porque eu tive um ídolo com o nome Hakim. Eu tenho um ídolo, na verdade, com o nome Hakim. Você sabe que o ASAP, marido da Rihanna, se chama Hakim, né? Não. Mas não é por ele. Não. Meu ídolo é o Hakim antigo mesmo. A raiz, a origem do nome é o quê? Árabe. Árabe? Então pode ser Hakan se eu quiser também. Ai, mas você, aí você tenha um filho e você chame o seu filho de Hakan, pode ser? Não vai chamar Hakan. O Hakim fala que é em inglês, que é Rakim. Amor, vai ser muito difícil chegar no acordo do nome aqui, porque eu vou querer os nomes mais... Ô, Paty, mas com 2 meses do Hakim, você já estava no set, no meio de pandemia, pós-separação. Como foi isso? Como que você transitou por essa... Caos. Eu acho que esse foi o episódio, tirando a perda da minha mãe agora, foi um dos episódios mais difíceis da minha vida. Eu demorei muito para falar sobre isso. E... Você já fala sobre isso? Super, já falei. Inclusive, a primeira vez que eu falei, eu fiz um desabafo no meu Instagram. E eu nunca fui tão... Eu nunca me conectei tanto com outras mães como naquele momento, sabe? Porque eu tava no ápice do meu porpério. No ápice. O porpério, gente, é a parada mais sinistra que uma mulher pode passar, sabe? E... Antes de eu ir pro set... rolava de leve uma pressão, sabe? Então, mas vai no seu tempo. Mas a gente tem até tal data. Mas vai no seu tempo. E eu amamentando, e o Hakim nasceu de cesárea, assim, eu ainda sentia, sabe? Os pontos, eu não estava confortável com o meu corpo. Eu não tinha nem entendido direito o ser mãe, sabe? Na verdade, assim, né? Isso é uma coisa que você não entende nunca mais, enfim. Você vai só indo. Mas, imagina, 2 meses e meio que eu tinha voltado para casa com um serzinho que estava na minha barriga até então. E aí o corpo voltando, um peito que saía leite, série de coisas tem que ser. Uma coisa que eu não dormia. E assim, a memória está ligada diretamente ao sono. Pergunta para mim como que eu decorei aquelas falas. Ô, Paty, qual que é o trabalho aí? Era a coisa mais linda, Quem segunda temporada. Para as coletivas de imprensa todas? Você me vestiu grávida. Você me deu uma aula aquele dia, eu vou falar daqui a pouco. É mesmo? Eu não lembro. Já mencionei várias vezes aqui no podcast. É mesmo, lindo? Eu não lembro. Eu sei que eu voltei, e eu voltei por uma questão específica. Eu sou protagonista de Coisa Mais Linda. Eu sou. Você é. Eu sou protagonista de Coisa Mais Linda junto com as meninas. E o protagonismo para a mulher preta, a gente sabe que é um lugar... A entrega tem que ser... A gente tem que fazer entregar excelência, né? E não é nem sobre só a entrega, é antes disso, é sobre a oportunidade de você ter, de protagonizar alguma coisa, de ter um papel importante para alguma coisa, de não ser escada de ninguém em história nenhuma, de você ter um núcleo seu. Primeira temporada não tinha núcleo em Coisa Mais Linda, você lembra? A família da Adélia apareceu na segunda temporada. É verdade. Eu sendo protagonista. Na primeira começa você chegando no apartamento. Eu sendo a protagonista. Né? É verdade. Então, assim, meu nome tá lá. É o primeiro que aparece junto com o da Maria. Mas... Então, eu levei em consideração esse lugar de oportunidade. Com certeza. Eu tenho que estar lá. Porque eu não vou ter outra oportunidade de ser protagonista. Eu não vou ter outra oportunidade de estar em 180 países ao mesmo tempo. Eu não vou ter oportunidade de estar num produto incrível como esse. Não sei. Você tinha que, né? Eu tinha que. E detalhe, eu tinha entregue uma primeira temporada. E nós, né, tínhamos entregue uma primeira temporada que foi ovacionada. É uma obra-prima, foi ovacionada. Né? E aí eu tinha um compromisso, amor, de voltar, porque não tinha passagem de tempo. Eu tinha que voltar exatamente igual. Você pensou nisso? Que eu tinha que voltar exatamente igual? Sim, dane-se se você tá com problema psicológico, seu corpo não voltou. Dane-se, a gente precisa da Adélia. Você entendeu? Muitas das cenas que eu tô chorando ali, eu tô chorando de verdade, tá?
Assim, muitas das cenas eu tô chorando de verdade ali. Sabe? Sua mãe te deu uma força. Esse é fundamental, né? Bicho, se eu tô aqui agora conversando com vocês, não enlouqueci, não sabe, não entreguei os pontos, não foi pela minha mãe, e hoje eu entendo, assim, que ela de certa forma, talvez no inconsciente sabia, assim, que precisava estar comigo, que eu precisava dessa... A minha mãe é a minha rede de apoio. Eu não consigo falar na minha mãe no passado ainda, sabe? Essa ficha não caiu. A minha mãe é minha rede de apoio. E se não fosse ela, metade nada, 90% das coisas. Eu fiz uma novela no meio da pandemia. A minha mãe se mudou para o Rio de Janeiro comigo, estando casada com meu pai. Ela abdicou da vida dela pessoal e ela foi comigo, porque eu não tinha como. E eu precisava trabalhar. E ela entendeu isso. E ela foi olhar o Hakim para mim, porque a gente estava no meio da pandemia, não tinha nem que eu quisesse colocar, tinha que ficar isolado, não podia entrar ninguém em casa, não podia sair ninguém de casa, não podia pegar avião, não podia nada. E você tinha que trabalhar. E eu tinha que trabalhar, porque eu sou a provedora do Hakim, cara, eu sou mãe solo, sacou? Eu sou a provedora. Ô, Paty, esse dia a gente estava lá no hotel, você estava se arrumando para ir e você, de verdade, assim, pro resto da minha vida eu vou levar esse momento porque eu entendi uma coisa. Eu lembro que a gente estava no quarto, eu, você e o Ale de Souza. Ale é padrinho do Hakim? Deveria, né? Eu poderia. Eu vejo o Hakim mais no Instagram do Ale. Eu te amo, Ale, inclusive. Mas a gente fala que é. Meu amigo querido. A gente fala que é, porque o Ale, inclusive, é muito presente na vida do Hakim. O Hakim é apaixonado, real. O Ale é foda, né? O Ale é foda. E aí eu lembro que a gente estava conversando alguma coisa, tal, não sei o quê, e o Ale é preto também, pra quem não sabe. E aí a gente estava conversando, e eu tenho muita intimidade com a Paty, tenho muita intimidade com a Ale, e aí eu falei assim, e agora, sei lá, o que a gente estava discutindo... Isso tem o quê? 4 anos, 3 anos? 4, né? Porque o Hakim tava então foi ontem também, foi né? Ontem não é também. que... mas eu gosto de contar essa história porque eu acho que é importante para as pessoas que não entendem ou que acham que é muito distante. E aí a gente estava falando sobre alguma coisa de racismo, eu falei, gente, vamos parar também, que tudo é porque a pessoa é preta, porque agora eu também vou falar que tudo é porque eu sou gay. Aí você virou e fez assim na cadeira. Amigo, por favor, nunca mais repita isso. Você não sabe o que é uma pessoa ficar atrás de você na loja pelo simples fato da sua pele ser preta. E nunca mais na minha vida eu esqueci o que é o tal do lugar de fala, que não é o meu lugar de fala, e que você me explicou assim, como se você nem quisesse explicar. É muito louco isso, porque eu nunca vou esquecer desse... Você falou, nunca mais repita isso. E nunca mais vou repetir, né? E na real foi um exemplo, né? Agora eu tenho certeza absoluta que você entende. Super. Né? Trabalhando com a Thelminha, então eu acho que você deve ver e ouvir. Minha filha, né, amor? Minha filha ali a sua filha. Não mexe. Beijo, Thelma, eu te amo. E eu acho que você deve entender agora o que eu quis dizer com isso, porque isso, na verdade, foi só um exemplo de milhares que eu poderia ter te dado, sabe? Não, é o mesmo, só te interrompendo, é o mesmo exemplo, para que fique claro, para alguém que não é gay falar, isso aí é porque é frescura, você tá entendendo? Claro. Ou, o problema com a família todo mundo tem. Não, o problema da família para quem é gay é outro. Diferente. Então, o lugar de fala, você clareou na minha cabeça, você me explicou. Eu escureci nessa cabeça. O que é o lugar. você eu entendo. Você me mostrou o que é o lugar de fala. Então, queria te agradecer por isso. Que isso, cara. Te amo. Né? E, Paty, vamos continuando? Pleno, né? Falar de ele é pleno, muito, né? muito. É uma esfinge. Tá aqui, ó. A gente tá aqui já toda. Meu cabelo. O Ian tá me dando uns toques assim, ó. Semana passada a Letícia Muniz estava aqui. Ela falou: eu adoro que vocês são equilíbrio. Um é super louco. Você, no caso. Eu. E o outro é pleno. Eu falei: tá bom, obrigado. E agora você vê como esse negócio de signo não tem nada a ver, né? Porque a gente é do mesmo dia. Do mesmo dia. Você gosta de comer? E olha eu. Nossa, eu nasci... Se você falar que isso daqui é de comer, eu vou morder primeiro. Então taurino é tudo igual, amor. Porque CDF eu nunca vi nada igual. Ele gosta de comer. Né? Não, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de beleza, você falou sobre a questão da escolha de bases, de cores, de maquiagem.
como que é a sua relação com... Eu sei um pouco, mas eu quero que você divida isso com todo mundo que está acompanhando. Você sabe tudo. Como que é a sua relação com a vaidade, com a estética, com a percepção, né, da sua própria imagem? Você sabe que eu demorei a me perceber, a me achar bonita. Jura? O quê? Mesmo nos primeiros anos de modelo, eu acreditava muito que eu estava ali por eu ser diferente, por eu ser descolada, por ter uma personalidade forte e ter um corpo padrão. Por ser magra. Eu não achava que era pela beleza, mesmo porque, como eu te falei, no começo me deixavam muito exótica. Eu odeio essa palavra, sabe? Eu não sou exótica. É ou étnica ou étnico ou exótico. Até aquele job. É, que a gente se conheceu. Que era de africana. É africana. Mas era isso. Então, eu demorei a me perceber uma mulher bonita. Mas eu já tinha umas coisas de cuidados com a pele que eu nem sacava, porque eu via minha mãe cuidando. A minha mãe sempre cuidou da pele dela. Minha mãe sempre teve o pozinho de arroz. Falava pó de arroz. Pó de arroz dela, café olé. O Ale vai saber. E a minha mãe sempre tinha o creminho dela, X lá. Então... aquilo já servia pra mim. A minha avó também tinha um lance com o cabelo também, que ela modelava, ela fazia os bigodinhos dela, não sei o que lá. Então, tinham essas duas mulheres que eu achava que era um lugar normal você cuidar, você... Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, não tomava sol no rosto. Eu não tomo, né? Até hoje. Eu não tomo sol no rosto de jeito nenhum. Me pergunta assim, onde que você aprende? Não sei. Antes desse negócio de filtro solar, eu já não tomava sol no rosto, sabe? Então, acho que foi uma coisa que foi herdada. Mas o cuidado mesmo, eu fui entender lá pro meio de quando eu comecei a modelar, né? Acho que uns 5 anos depois de... Eu modelei durante 14 anos, tá? Só pra vocês entenderem. Você não modela mais? Porque na ficha... Acho. Não, eu só tô perguntando porque na ficha tá ex-modelo. Sem dúvida. Não tenho uma agência, não tenho... Tá. Não tenho. Mas não você recebe convite pra fazer os closes, tá? Não, super faço Fashion Week, faço campanha, faço... Mas acho que não é mais... No lugar de modelo. Acho que... Principal, né? Eu acho que é pela minha pessoa. Mais como do que... personalidade. Né? Exato. Esse lugar. E então esse lugar da vaidade, ele demorou muito pra chegar. Eu não me achava bonita, os caras não se interessavam por mim, eu era sempre a parceira, amiga. Muitas das mulheres pretas entendem essa condição desse lugar, né? A gente sempre era a melhor amiga, sempre que fazia ponte pro cara pegar a outra amiga, não sei o que lá, sabe? A gente era sempre que sobrava, ninguém queria dançar comigo na festa junina. Sempre dançava com o Fernando. O Fernando era meu brother, que ele era o único menino preto da minha classe. E aí eu só podia dançar com ele. E ele só dançava comigo. Você vê... Olha que loucura, a gente tá falando de beleza, né? Noiva nunca foi, né? Na festa junina. Amor, esquece. Esquece com 2 S, sabe assim? Esquece. Mesmo. Menor condição, menor. Então, a moda, na verdade, ela me empoderou, sabe? Não sei se foi da melhor forma, porque, como eu te falei, tinha esse lugar super solitário e estranho, e num momento que a beleza negra não era... Que cria também certos escudos também, né? Você entendeu? Cascudona, eu era bem cascuda mesmo. Arredia. Muito. Eu desconfiava de tudo e de todos. Eu não era uma pessoa... Eu me considero uma pessoa alegre. Eu não era muito alegre, sabe, na moda. Acho que é defensiva. Extremamente na defensiva. Com extremamente. Total compreendimento da coisa, né? Mas a moda me trouxe de bom esse lugar. Eu entendi que eu tinha um quê de vaidade que não estava aflorado. Porque quando abriu também a porteira, amor... Nossa, qualquer centavo que sobrava. Eu demorei a juntar dinheiro, porque eu queria ter. É muito louco você ver as pessoas tendo ao seu redor, sabe? E você ter que sanar outras coisas antes de você ter, sabe? Você ter que sanar outras. Então eu não podia ter o creminho, eu não podia ter não sei o que lá. A hora que eu comecei a entender que eu podia ter, meu filho... depois a gente, né, ficou meio endividado também, entendeu? Que precisava guardar dinheiro.
Mas eu tive essa fase também, de querer ter as melhores coisas, de querer usar os melhores cremes, entender o que servia. E hoje, como o que é servia. a sua relação com o espelho? O que você sente ali na... Cara, sabe Até que a porque você- idade É isso e que o eu- autoconhecimento Fala me para as pessoas da sua idade, pelo amor de Deus. não. Fala com muito orgulho que você tem que ter. Eu vou fazer orgulho. 46 anos. Jesus. Inacreditável. Dá um zoom, por favor. Mas não pode falar muito, porque fica etarismo, falar se tá muito... Não, mas etarismo Não você dá. tem Eu acho que vergonha. não. Eu acho problemático esse lugar. Pode falar uma coisa? Vá se ferrar. Vai tomar. Eu acho muito complicado esse lugar, porque Não, calma, deixa eu falar uma coisa antes. A gente tá fazendo tanta... Calma. a gente tá. Não, ele Não, tá porque falando muito- é porque eu tô muito começou a empolgado muita com essa coisa. história da Paty, que, tá vendo? Eu acho Tá que você fazendo conhecia 2 tudo e eu não dias. conheço. Não, é porque você tá contando histórias, então a galera em casa tá falando, gente, essa menina Essa tem menina quantos anos? é É verdade. inevitável. Não, eu Trabalhou acho que 14 etarismo- anos com. Etarismo é falar que a pessoa tá bem pra estar Para essa idade. Mas Tá é falando isso. A Mas gente é tá isso que eu falando ouço assim, direto. É. Você é Mas- maravilhosa. E eu acho ponto. tenso isso, porque as pessoas. Eu tô na vida artística há 27 anos. E eu acho muito bizarro as pessoas ainda se surpreenderem e falar assim, gente, eu comecei o quê? Tipo, com 0 anos? Porque, né, na barriga da minha mãe eu comecei. Porque não é possível, sabe? Todo ano. Eu falei, eu não vou mais postar aniversário. Mas vira pauta isso na Vira, e eu não imprensa? vejo isso virar pauta para outras pessoas, sabe? Eu não sei o que é comigo. Mas então, eu não vou entrar nesse assunto, não vou ser advogado de diabo nenhum, mas você, hoje, amor, não tô puxando sarda, até porque se você pegar uma foto Não, hoje minha, eu sou infinitamente se mais vo- bela Não, do que mas quando se você me conheceu. Se você pegar uma foto minha de 3 anos atrás, não tinha um cabelo branco na minha cara. Você é a mesma pessoa hoje, em 2005. Não, eu sou melhor. Tudo bem. E principalmente depois que o Dani entrou na minha vida. Mas você é tão linda quanto pra mim. Eu sempre lembro obrigada, de você dessa meu forma, amor. entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Obrigada, eu fico lisonjeada. É porque tem gente que não parece, não tô falando que você é bom ou ruim, mas tem gente que não parece Sim. que envelheceu. Você, pra mim, parou. Qual que é o seu dermatologista? Qual que É, o Daniel. Você deveria ir lá. Ele é fantástico. E o Dani entrar na minha vida, eu preciso falar isso. O Dani entrou na minha vida, eu tava meio desesperada, assim, porque eu entendia que eu precisava cuidar da minha pele de uma forma mais profunda. Eu já tinha passado por outros profissionais e não casava, sabe? Já queriam fazer procedimento na minha cara e eu não queria de forma alguma, e isso era uma questão, sabe? Umas coisas assim que eu falava, não, cara, não acho que eu tenho que fazer agora. Ah, é porque fulano desde 20 anos faz, mas eu não sou fulano, sabe? Eu não sou fulano, eu não vou entrar nessa. E aí eu não tinha o Raquinho ainda, eu falava assim, ó, se eu franzir assim e aqui não franzir, meus sobrinhos não vão me respeitar, você não tá entendendo. Vão achar que eu entrava numas sabe? E o Dani sabe. Até a gente fazendo procedimento hoje em dia, eu falo pra ele, olha, não me botoca a minha testa. Porque, né? Não me botoca meus olhos. Principalmente pela minha profissão. Eu preciso me expressar. Eu preciso ter expressão. Sabe? E vocês têm um relacionamento quase da mesma idade que eu tenho com ele. Olha isso. Vocês a gente estavam falando que tem conheceu ele. 6 anos. É isso. Um pouquinho de ciúme, tudo bem, vamos para a próxima pergunta. Mas é isso. E aí, assim, só concluindo, eu acho que quando você tem um profissional na sua vida, aí sim o negócio anda, sabe? Porque eu tinha muito intuitivo. Eu sabia o produto que era legal, eu sabia que a minha pele não era oleosa, que eu não tinha poro dilatado, eu usava filtro solar, não tomava sol, mas era o básico do básico. E com a idade e com o que eu trabalho, porque isso pra mim é um investimento também, né? Não é só, né, Dani? Sim, não é certeza. só, pela vaidade, não sei o que lá. É um investimento, brother. Tipo, é a minha cara, sabe? Independente de você de trabalhar ou não com a sua imagem, eu acho que é um investimento que você dá a si mesmo, né? Sem dúvida. É o carinho, é o tempo que você dedica lá, sem ali na frente do dúvida. espelho. É uma forma, né, de amor, de demonstração de amor próprio ali, né? Sem dúvida. E pra quem não sabe, gente, ela é super dedicada, ela ama os creminhos,
Ela usa tudo direitinho. A gente já fez até atenção todas as empresas de indústria de cosméticos. A gente já fez até live, né? A gente já fez. Você já fez várias campanhas. Lives com o Daniel explicando, né? E você já fez campanha de skincare e tem que fazer muito mais, Não viu? foi a primeira Porque a fazer bronzeador também? Não Fui tem a essa primeira. história? Fui a primeira e provavelmente a única mulher preta a vender bronzeador. Amor, tinha banner meu de 10 metros na Rebouças com a Henrique Schaumann. De biquíni. De biquíni amarelo. Pá! Um corpão preto, assim, ó. Que demais. Acho bem chique. E a gente tá falando de quase 20 anos atrás. Então, assim, eu fui essa precursora também, de ser a primeira modelo preta a fazer campanha de não sei o que lá. Resumindo, amor, respeita. Respeita. Ó, A gente tem os 5 minutos finais do nosso Eu podcast. falei pra caramba, né? Mas foi uma delícia. Ai, gente. E a gente, pra finalizar esse podcast, agora que vocês estão, né, se acostumando com os novos quadros da segunda temporada, a gente vai lembrar pra vocês que a gente tem os 5 minutos finais que são chamados de Cá Entre Nós. Opa! Então, numa sala de espera, falta 5 minutos para você ser chamada. E nesse momento, um oferecimento da Mers Aesthetics, que está com a gente desde o início, desde a primeira temporada do nosso podcast, que fala tudo sobre confiança, sobre autoestima. É uma empresa, né, uma gigante alemã que hoje está no mundo todo e que traz tratamentos como o Radiestre, que é um super bioestimulador de colágeno. Nossa, maravilhoso! Fala aí. O quê? Não é demais? Aqui é toda trabalhada no Radiestre. defende a beleza real. Né? Defende a beleza real e defende que esses momentos de autocuidado é que fazem com que a gente se sinta cada vez mais empoderado, confiantes, bem né? com a gente mesmo. Bem com a gente mesmo, exatamente. Então, eu sei que nesse momento a gente vai te fazer algumas perguntas, pedir para você definir em poucas palavras, bate pronto mesmo. É papo. Algumas coisas que eu O sei Daniel batizou o quadro de Cá Entre Nós. Eu queria que fosse papum, porque Papum é pra ser assim, ó, na lata. É. Então, Cá Entre Nós, ele muda sempre, tá? Porque na outra temporada era o fato ou fake. Toda vez ele falava assim, fato ou fake, mas a gente podia pôr não o nome. Entendeu? Do Hakim pro Hakan, é isso. Ele isso sempre aí, quer contestar. Ele muda o nome do filho das pessoas. Eu chamo ele no mundo dele, eu chamo de Danielson. Ele muda o nome amo do chamar ele de quadro, Danielson. ele muda o nome de tudo. Ai, sossega. Então, roda a vinheta. A gente tem vinheta, é muito chique. Pede roda a vinheta. Que chique esse programa. Roda a vinheta do Cá Entre Nós. Eu não sabia que tinha. Então tem. Ah, você não sabia? Não, é novo esse quadro. Sorry, não Hiperatividade. sabia. Tá vendo? Roda a vinheta do Cá Entre Nós. Cá Entre Nós. Um sonho que ainda não realizou. Ai, meu Deus. Alguns. Vou falar de um atual. Levar o Hakim pra Nova York. Se pudesse dar um conselho pra Paty de 15 anos atrás, qual seria? Amor, relaxa que você vai ficar incrível. Sua vida só tá começando e seu auge vai ser lá com 50 e tal, 60 e tal. Então relaxa, nega. Tá tudo certo. Qual foi o momento que você encontrou a sua melhor versão? Quando eu fiz 38, 39 anos. Comecei a me entender melhor. Um motivo para não desistir. Nossa, Hakim. Ai, que... Eu tô muito mãe nesse vendo? momento, cara. Tá vendo? Olha, daqui uns 4 anos, quando ele tiver mais velho, não sei o que lá, você me pergunta de novo. Vamos, que vai mudar. por favor. É muito difícil para uma recém-mãe você não colocar o filho em primeiro plano, sabe? Eu acho que você vai deixar isso pra sempre. É, né? Eu acho. Ô, Paty, a gente quer agradecer muito Que isso, eu que agradeço, cara. você ter topado esse convite. Queria perguntar e pedir a liberdade de perguntar o nome da sua mãe, porque acho que a gente pode dedicar esse episódio pra ela. O maior amor do mundo, Ana Nete. E você sabe que eu vindo pra cá, eu lembrei de uma situação que ela me pedia tanto pra trazer ela aqui. Jura? Pra você fazer. E eu cheguei a conversar com você. Vou trazer minha mãe, vou trazer minha mãe. Tenho certeza que ela tá um pouquinho aqui com a gente. Sem dúvida, dona Ana Nete. Então, dona Obrigado, Nete, Paty. Obrigada a você. A gente sabe do... esse episódio é dedicado a ela. E eu agradeço. E as pessoas que vêm enorme. aqui nos prestigiar e dividir um pouco das suas histórias, elas deixam os filhos em casa.
elas vêm lindas, assim, então é muito prestígio pra gente, é uma honra ter você aqui. Que muito isso, obrigado, vocês são viu? meus amigos, são parceiros, né? Além do Dani cuidar da minha pele, enfim. A gente tem uma história, a gente tem uma conexão. Eu tava louca pra vir conversar com vocês, mas eu já tava bolada real. A casa é sua, você vai ter que voltar daqui 6 meses, que é um contrato que a gente tem. Eu acho muito bonita a amizade de vocês de 6 anos, mas só pra lembrar, o ano que vem faz 20 que a gente se conhece. Um beijo pra vocês de casa, muito obrigado. Comentem, curtem, compartilhem. Compartilhem. Beijo, obrigado. Beijo.